Olá, trabalhando mais uma vez um tema de gestão de pessoas. Vou trabalhar agora com você uma palavrinha que está em todos os editais, né? Se você for pegar edital da Universidade Federal Fluminense, MPU, último edital do IFAM, ou seja, Banco Central, das provas que tem administração e gestão de pessoas, sempre vai aparecer uma palavrinha lá chamada motivação. O que te motiva? O que te motiva a ser servidor público? Apenas o salário? Isso não é verdade. O salário é uma componente motivacional, mas não é a única componente motivacional. Ao longo da história e ao longo do desenvolvimento da administração e da gestão de pessoas, houveram abordagens completamente diferentes sobre o elemento motivacional. E a motivação é algo fundamental, porque afinal de contas, uma equipe desmotivada não vai para lugar nenhum. Uma equipe desmotivada não faz nada. Ou se faz de forma mecânica e mal feita. Você já deve ter trabalhado numa empresa, você já deve ter trabalhado em algum lugar em que você trabalhou desmotivado. E quando você trabalha desmotivado, você faz as coisas de forma mecânica. Você faz as coisas de forma completamente automáticas. Então a motivação, ela tem duas variáveis, né? Quando se trabalha o tópico motivação, você tem alguns aspectos da motivação, né? Então qual é o escopo da motivação? Qual é a abrangência da motivação? Quais os elementos que de fato na organização levam a variáveis motivacionais? Então, o chamado escopo motivacional ele é, em primeiro lugar, o escopo econômico, financeiro, salarial. É óbvio que o salário é um aspecto inicialmente motivacional. Então, a recompensa, né? O salário é um aspecto motivacional. Mas o problema é que o salário, ele não é um único aspecto motivacional. Na verdade, você tem aspectos sociais motivacionais. Então, você tem aspectos sociais. E dentre dos aspectos sociais, eu vou deixar aqui um asterisco, porque nós temos uma gama de elementos. Nós temos uma gama de fatores que se entendem como motivacionais, que se compreendem como motivacionais. Mas, dentro do aspecto motivacional, também existe o plano de carreira. Por exemplo, em 2016 ou 2017, eu estava terminando o meu mandato como dirigente sindical, terminando minha atividade sindical, e aí eu liderei uma greve. Eu não lembro se era greve de auditores ou analistas da Receita, era uma das duas. E nessa greve, o salário inicial de carreira do auditor da Receita é bem legal, do analista é bem legal. Mas a greve era por conta de plano de carreira, porque o início da carreira estava muito próximo do final da carreira. Então o plano de carreira também é um aspecto motivacional. E dentro do aspecto social, depois eu vou desenvolver, dentro do aspecto social, depois eu vou desenrolar, mas é um elemento considerável, é um elemento analítico. Um outro elemento motivacional é o que eu trabalhei com você nas aulas anteriores, nos momentos anteriores, que é a liderança. Né? A liderança, a gente desenvolveu muito, métodos de liderança, tipos de liderança. É óbvio que a liderança ela pode motivar ou desmotivar. Então, dentro dos aspectos motivacionais e dentro dos principais aspectos motivacionais, existe a questão e o papel da liderança. Ah, Rezendão, mas e o reconhecimento? E a equipe ser legal? E o chefe ser gente boa? E a empresa me valorizar? Tudo isso são elementos sociais que depois eu vou aprofundar, depois eu vou desenvolver. Fora a liderança, fora todos esses elementos,
Um outro aspecto social é o aspecto das recompensas. Então, na verdade, esse é o escopo motivacional. Esses são os elementos motivacionais. Deixa eu te falar uma coisa importante. Existe a pré-história administrativa. Existe a administração inicial. E na pré-história administrativa, que ela existe antes da segunda Revolução Industrial, para a gente simplificar, nos anos 1800, o trabalho era por empreitada. Então, lá na pré-história, né, vamos chamar de primeira abordagem motivacional. Então, a primeira abordagem motivacional ela é anterior, do ponto de vista histórico, à segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, que foi a revolução da energia elétrica, que foi a revolução que começou a utilizar a energia elétrica nas empresas e que fez um crescimento abundante das organizações, no final dos anos 1800, no começo dos anos 1900, o trabalho era por empreitada. Então, o que significa uma primeira abordagem motivacional no finalzinho dos anos 1800 e no início dos anos 1900 do século, o que significa você trabalhar por empreitada? Trabalho por empreitada. Significa o seguinte, significa que você não tem vínculos trabalhistas, significa que você não tem plano de carreira, significa que você não tem recompensas sociais. Na verdade, você contrata a pessoa para ela ter uma empreitada de trabalho e você paga pela empreitada. Na verdade, no início de 2021, o Fausto Silva, né, um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, anunciou que no final de 2021 ele romperia o contrato com a Globo. Não terá mais o Domingão do Faustão. E a Globo ela anunciou que ela vai mudar o vínculo trabalhista, né? Por conta do streaming, por conta da internet, por conta do Netflix, Prime, Disney Plus, a Globo e por conta da chegada de outras redes como a CNN, por exemplo, a Globo ela começou a sofrer, perder muita receita. Por mais que ela tenha muita grana, por mais que ela seja uma das empresas mais lucrativas do Brasil, ela perdeu muita receita. Então, ela anunciou que ela iria pagar por empreitada. Ou seja, a Rede Globo, ela voltou a uma abordagem motivacional do início do século passado, aonde você contrata alguém para uma novela e você paga para a novela, não tem mais contrato. Salvo exceções, né? Então, o pagamento por empreitada é igual você contratar o pedreiro. Você tem um pedreiro CLT? Você tem um pedreiro que faz parte da sua empresa? Você montou uma empresa só para ser um pedreiro para consertar a sua casa? Não. Então, na verdade, o pagamento por empreitada é a nossa relação com o pedreiro. E qual o problema do pedreiro? A minha mãe diz que se você tiver um bom pedreiro, casa sua filha com ele. Porque o pedreiro ele some. E por que o pedreiro some? Porque ele encontra um trabalho melhor. Porque ele encontra um trabalho de 3, 4 dias que dão mais grana para ele. Então, o pagamento por empreitada foi a primeira abordagem motivacional. E o que motiva é a produção. Quanto mais você produz, mais você ganha. Essa foi a primeira abordagem. Então, a abordagem motivacional baseada na produção. Perfeito? Só que aí, vem comigo. Só que aí a segunda revolução industrial, ela mudou a abordagem sobre motivação. Ela mudou a forma que as empresas, elas pensam no aspecto motivacional. E aí surgiram vários teóricos da administração que começaram a pensar no mundo do trabalho. Começaram a pensar naquilo que motivaria o ser humano.
E aí surge a escola clássica da administração. A escola clássica da administração é formada por dois grandes teóricos, por Henry Fayol e por Frederick Taylor. O Henry Fayol é o pai da teoria clássica. E o Frederick Taylor é o pai da teoria científica. E esses dois juntos, eles formam a escola clássica. Esse aqui pensa nos níveis diretivos. A abordagem dele é uma abordagem de alto nível, ênfase na estrutura. Esse aqui pensa na produção, a ênfase dele é nas tarefas. E os dois se completam. Então, para esses dois aqui, o ser humano é um ser econômico. E o que significa você pensar no funcionário de uma empresa? O que significa você pensar no ser humano como um ser econômico? Pensar no ser humano como um ser econômico significa que ele só se motiva por la plata. Ele só se motiva pela grana. Ele não tem outros elementos motivacionais. Ele não tem nem outras abordagens motivacionais. Então, a motivação como um ser econômico, ela parte da premissa que o funcionário apenas se motiva por recompensas financeiras. Recompensas financeiras. E isso foi uma verdade durante muito tempo. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, as empresas elas entendiam que a única forma de motivar o funcionário era pagando mais. E as empresas começaram a perceber que isso não era verdade. As empresas começaram a perceber que tinha um problema. Elas pagavam cada vez mais. E mesmo assim o funcionário ficava desmotivado. Estou falando de motivação para o trabalho. Estou falando de motivação no mundo do trabalho. Então, olha só. Quais os exemplos de que a motivação não é apenas salarial? Quais são as nossas referências de cara que ganha muito? Jogador de futebol. Então, olha que interessante. Você pega, sei lá, os principais jogadores de futebol do mundo, brasileiros, né? Neymar, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho. Esses caras, quando eles estão de férias, o que eles fazem? Jogam bola. Pô, é meio esquisito, né? Por exemplo, eu, quando tô de férias, eu não dou aula. Quando você está de férias, você não executa a sua função profissional. E por que esses jogadores de futebol, quando estão de férias, jogam bola? Jogam bola felizes, contentes, né? Ficam fazendo aquele churrascão de amigos, sei lá, tipo, amigos do Zico contra amigos do Casagrande, né? Amigos do Neymar contra amigos sei lá de quem. E isso é no mundo todo, né? Então o Messi faz sempre um jogo na Argentina no final do ano para arrecadar dinheiro para creches, porque o ano todo o cara trabalha por salário, não por amor à camisa, não por paixão pra bola. Tudo bem que eles ganham muito, 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 muito bem, mas eles precisam de outro tipo de motivação. Então a motivação apenas econômica, ela parte de uma premissa superada. Você precisa de outros tipos de motivação. O Taylor, ele tem inclusive uma equação. Qual que é a equação do Taylor? Melhor homem, ou seja, né, o homem mais preparado para executar determinada função, o homem mais qualificado para executar determinada função de trabalho, somada a melhor técnica, a melhor forma de trabalhar, o
o melhor homem, somado à melhor técnica, mais melhor técnica, deixa todo mundo feliz. Por quê? Porque você produz mais, e quando você produz mais, você ganha mais, e a empresa lucra mais e fica feliz também. Então essa visão é uma visão muito mecânica. É uma visão em que você chega na empresa, trabalha, dá o horário e vai embora. Então esse é o elemento. E aí, essa abordagem motivacional do ser humano ser um ser econômico, ela começa a ser superada. E ela começa a ser superada por vários teóricos. Dentre eles, o MacGregor, da teoria X e Y. Vamos entender o que o MacGregor mudou sobre a motivação. Na verdade, vem comigo. O MacGregor, ele desenvolveu a teoria X e Y do mundo do trabalho. Quem desenvolveu isso foi o Douglas MacGregor. O que é teoria X e teoria Y? Que desgraça que é essa? É tipo geração X e geração Y? Cromossomo X e cromossomo Y? Não tem nada a ver. Na verdade, o MacGregor diz o seguinte, na teoria X, o trabalho é uma obrigação. E o que ele diz na teoria Y? O trabalho é uma satisfação. Existem duas frases que o próprio MacGregor diz sobre a teoria X e Y que ajudam a entender o aspecto motivacional. Na teoria X ele diz assim, frase do teórico, o trabalho é oneroso por si só para a maioria das pessoas. Ou seja, só o fato de existir trabalho já é ruim. Só o fato de eu ter que trabalhar já é ruim para a maioria das pessoas. Então, nesse sentido, você precisa controlar de perto. Nesse sentido, você precisa ficar em cima. Nesse sentido, a equipe ela tem que ser controlada muito. E controlada externamente. Quantas vezes você já abriu os olhos e foi trabalhar numa empresa e você não queria ir, você não queria trabalhar, você não queria estar ali na empresa, mas você mesmo assim acordou e foi. E por que você acordou e foi? Porque você precisava do salário, porque os boletos não param de chegar. Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, eu dou aula, eu leciono, estou aqui batendo papo com você. E fazer o que você gosta é o contrário da teoria X. Então a teoria X é quando você, nossa, não acredito que eu vou para aquele trabalho. Então a motivação nesse caso é apenas financeira. Agora, o MacGregor também tem uma frase da teoria Y. E qual é a frase da teoria Y? O trabalho é tão prazeroso quanto o lazer, nas condições ideais. Então ele diz que você trabalhar numa empresa que tem a teoria Y é tão prazeroso quanto o lazer, quanto tomar uma, nas condições ideais. E aí, quais empresas que trabalham a motivação da teoria Y? A empresa mais conhecida, e que inclusive já foi elemento de uma questão de prova, da ABIN, é o Google. O Google é conhecido como a melhor empresa do mundo para se trabalhar, né? O Google é conhecido como a empresa que mais valoriza o funcionário. Mas tome cuidado, porque aqui, formas de motivação diferentes para controle da pessoa diferente. Deixa eu te explicar para você entender o que eu estou querendo dizer. Tem um filme chamado Os Estagiários. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, normal, eu assisti como uma comédia bem leve. Esse filme Os Estagiários é com o Will Wilson, aquele loiro,
e com outro cara grandão que eu esqueci o nome. E ele conta a história de dois caras quarentões que vendem relógio, aí eles perdem o emprego porque ninguém mais usa relógio de pulso, e eles entram num programa de trainee no Google. Então são os caras antigões, das antigas, com um monte de nerd adolescente. E os caras não sabiam nem mexer no celular direito. Esse filme é uma comédia, mas esse filme se passa dentro do Google. E aí eu li um texto sobre esse filme, em que eu comecei a utilizar ele em aulas de motivação, em treinamentos de motivação no serviço público. Na verdade é o seguinte, esse filme foi bancado pelo Google. Quem pagou a produção do filme foi o Google. E o filme ele se passa dentro do Google. E o tempo todo no filme, você vê o lance de, puta, como é legal trabalhar no Google. Eu quero trabalhar no Google. Cacete, tem cervejinha, tem videogame, eu quero trabalhar nessa empresa. Só que aí o Google, ele proibiu o diretor de fazer várias coisas no filme. E tem uma cena bem secundária, que depois que você assiste, você entende que é uma crítica à teoria Y da satisfação como aspecto motivacional. Que é o seguinte, o Owen Wilson lá, o loiro, aquele cara que fez Marley e Eu, sabe, do cachorro? Então, ele tá lá no Google e tal, e passa um cara super secundário. Aí ele fala pro cara, bom dia. O cara fala, bom dia. Aí vai rolando o filme, aí tá noite, aí esse mesmo cara passa por ele. Ele fala, opa, já tá aqui de volta? O cara fala, nossa, tô há 15 horas aqui. Eu nem vi a hora passar. Ou seja, qual é a crítica feita? Uma empresa, muitas vezes, que te deixa à vontade, que você não tem horário, que te dá cervejinha, que te dá dardos para você jogar, tipo o Lobo de Wall Street. Legal, hein? Enfim, é uma empresa que pode ser que ela te jogue uma responsabilidade de dizer, você vai pisar na bola com essa empresa? Você vai pisar na bola com essa empresa que é tão gente boa para você? Então você tem que produzir mais. Então existem esses dois elementos, perfeito? E para a gente arredondar essa parte de motivação, para a gente arredondar esse aspecto do elemento motivacional, existe o elemento da pirâmide das necessidades. Olha que interessante, em prova, o nosso objetivo aqui é trabalhar aquilo que cai em prova. O nosso objetivo aqui é desenvolver aquilo que é abordado em concurso público. E em prova, sempre que aparece o termo motivação, aparece o nome de um outro teórico. Pode aparecer, óbvio, o McGregor, como a teoria X e a teoria Y, mas também pode aparecer um outro teórico chamado Maslow. E o Maslow, ele desenvolveu a pirâmide das necessidades humanas. E isso tem direta relação com motivação. Então, quase sempre que aparece numa prova uma questão sobre motivação, aparecem os teóricos motivacionais. E o Maslow, ele criou a famosa pirâmide das necessidades. E a pirâmide das necessidades humanas, ela parte da seguinte premissa. O que o Maslow diz? Tudo motiva. Todos os elementos motivam. Só que existem motivações básicas e existem motivações avançadas. Qual é a motivação mais básica no mundo do trabalho? Motivações fisiológicas. O que são motivações fisiológicas? Você se alimentar, você ter saúde, você ter plenitude sexual, sozinho ou acompanhado. Então, sempre que você tem saúde, sempre que você se alimenta bem, sempre que você respira, você é motivado do elemento básico que é a sobrevivência. E como que as empresas motivam do ponto de vista fisiológico? Como que existe a motivação para elementos fisiológicos? Vale alimentação, vale refeição, copa, refeitório, plano de saúde, licença médica, tudo isso, todos esses elementos que existem na iniciativa privada e no serviço público são motivações fisiológicas de sobrevivência.
Eu sou um cara que já tem motivação fisiológica. Eu já me alimento, já tenho saúde. A empresa já garante isso para mim. Então eu estou pronto para a minha motivação um pouquinho mais elevada, que são as motivações de segurança. E o que são motivações de segurança? São motivações estruturais. São elementos motivacionais que me permitem sobreviver. São elementos motivacionais que me permitem ter uma vida digna. Por exemplo, salário. Salário é um elemento de segurança. Me dá segurança para eu organizar minha vida. Por exemplo, vale transporte, auxílio transporte, auxílio combustível, moradia. Em Brasília, existem os prédios, né? Existem aqueles prédios funcionais que o servidor público mora. Vários governos estaduais e prefeituras têm programas habitacionais. Então a segurança é sempre a garantia estrutural. Transporte, residência e por aí vai. Depois motivação, né? Maslow diz que são as motivações básicas e as motivações avançadas. E o terceiro elemento motivacional, eu já me alimento, eu já tenho saúde e eu já tenho salário, eu já tenho casa para morar, eu já tenho transporte. Aí eu tenho as motivações vinculadas ao sentimento, ao relacionamento. É muito comum uma pessoa passar mais tempo no trabalho do que em casa. É muito comum você conviver mais com os colegas de trabalho do que com a sua família. Então você precisa ter um ambiente positivo. Você precisa ter um ambiente salutar. Você precisa ter um ambiente de trabalho em que você tenha segurança de bom relacionamento. Então é por isso que as empresas fazem happy hour. É por isso que as empresas fazem festa de fim de ano. É por isso que as empresas fazem confraternização, para você ter um bom ambiente de equipe. Eu vou trabalhar posteriormente, trabalho em equipe. E quando se fala de trabalho em equipe, se fala de equipes de trabalho, se fala de você ter uma equipe coesa, um time, uma equipe que é um grupo de trabalho. Existe uma diferença entre grupo de trabalho e time. Depois eu vou desenrolar. Então, relacionamento é um relacionamento dentro da organização, com os membros da organização, e esse relacionamento ser positivo. Depois que eu já tenho amiguinhos, eu estou pronto para o reconhecimento. O AlphaCon, ele sempre trabalhou o reconhecimento. Então, ele já deu moto, carro, telefone celular, viagem para os professores, como elemento motivacional de reconhecimento. É muito comum em equipe de venda que você tenha prêmio. Por exemplo, funcionário do mês é reconhecimento. Festa de fim de ano em que você dá prêmio para os funcionários que mais se destacaram. Daquele cheque grandão, entrega o cheque para o funcionário. No serviço público você não pode ter progressão funcional, você não pode ter transposição de cargo, né? A não ser que seja um cargo de livre provimento. Mas o reconhecimento por exemplo, você ter um cargo de chefia. Por exemplo, você ter um cargo dentro da organização, que é o funcionário do mês do McDonald's. E, finalmente, o desenvolvimento, a plenitude, o desenvolvimento. O desenvolvimento é quando eu cheguei onde eu queria chegar. O desenvolvimento é quando eu estou na minha plenitude. Quando eu, literalmente, estou na função que eu quero, na atividade que eu quero, e é isso que eu quero para o resto da minha vida. Então, na verdade, tome cuidado, porque sempre que se trabalha aspectos motivacionais, são citados de forma direta ou indireta os teóricos. Então, a motivação baseada no ser econômico, no ser que só se motiva por grana, é Fayol e Taylor. Visão motivacional ultrapassada. Visão motivacional moderna, visão motivacional contemporânea,
é você trabalhar McGregor, teoria X e Y, e a pirâmide de Maslow, entre outros teóricos. Esses são os mais citados. E qual é a ponte de continuidade? Trabalho em equipe. Tipos de departamentalização, tipos de estrutura organizacional, que é o vínculo entre gestão e administração. Isso eu vou desenrolar depois com você. Então espero que você tenha entendido como aquela palavrinha motivação vai cair na sua prova.